Boa noite, graça e paz a todos. Mais uma vez aqui, não reunidos fisicamente, mas em coração, em mente, para ouvirmos mais uma vez a palavra do Senhor. Queria agradecer a todos que nos ouvem, aos irmãos aqui em Tietê, aos irmãos lá em Alcantil, Poços de Caldas, Recife, Sorocaba, todos que ouvem, que estão participando dessa transmissão. Primeiramente, a gente também agradece ao Senhor, que nos possibilitou estarmos aqui, sermos instrumentos na mão dEle. Agradecemos a Ele, porque Ele realmente é Ele que vem cuidando de tudo, de todas as coisas, cuidando principalmente de cada um de nós. Esse é o principal. Apesar de tudo que está acontecendo aí fora, de todas os medos e o terror que tem se propagado, o Senhor, Ele sempre nos mostra que Ele próprio é a esperança, Ele próprio é o socorro, Ele próprio é o escape. Isso é que é maravilhoso. Cristo é o nosso escape. Podemos fazer muitas coisas, mas se nós não tivermos Cristo, não adianta nada. Nós vamos ver isso também aqui. Mas antes de nós começarmos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor, louvado seja o Teu nome e ao Teu Filho, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, porque somente Tu és Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, trazendo a palavra, a Tua palavra essa que nos edifica, nos conforta, nos guarda, nos sustenta, nos cura, feridas da alma. Essas são profundas, mas o Senhor cura. Isso é que é maravilhoso. Ó Senhor, só temos a Te agradecer. Pedimos também por cada um que está ouvindo e que vai ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo possa tocar, que essa palavra, a Tua palavra, Senhor, possa tocar em nossos corações e nossa mente e abrir, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos realmente enxergar com os Teus olhos e ouvir com os Teus ouvidos, Senhor, e ter um coração quebrantado por Ti, Senhor. Isso é que é maravilhoso. Saber que Tu, apesar de nós não estarmos na condição que deveríamos estar, por tudo que nós já ouvimos, mas Tu se compadece de nós e continua a trabalhar, continua a cuidar de nós, Senhor, para que realmente possamos alcançar a Tua estatura, o caráter Teu, Senhor. E assim que possamos estar Te louvando, Te adorando, Te bendizendo e Te servindo, Senhor. Ó Senhor, seja com cada um que ouve, que está trabalhando, que coopera com todo esse trabalho, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Nós vamos dar continuidade naquele estudo, a responsabilidade cristã nesses tempos perigosos. Nós já tínhamos visto na semana passada, já tínhamos dado uma introdução sobre tudo isso que está acontecendo, sobre a nossa responsabilidade diante de tudo que está acontecendo. Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa atitude? O que nós temos refletido? O que temos transmitido? Qual é o nosso comportamento? O que está no nosso coração? O que está na nossa mente? É isso que é importante. Porque não adianta você só dizer que
ama a Deus, dizer que você é um crente, mas diante das adversidades, diante das provações, você não demonstra. Não estou dizendo que você não vai sentir, não vai ficar preocupado, não vai desobedecer às recomendações de isolamento, que hoje é isso, nós estamos fazendo aqui. Não tem ninguém aqui, a não ser a pessoa que está cuidando do som. O Francinildo ali coopera conosco, cuidando do som. Então, só temos nós, e ele está bem distante de mim agora. Então, não estou dizendo para que nós sejamos negligentes, negligente e não obedecer às recomendações, porque aí é tentar contra o Senhor. Mas, se nós estamos debaixo da vontade de Deus, se nós estamos em paz com o Senhor, se nós estamos seguindo o Senhor, se estamos amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, e também, seguindo as recomendações que estão nesses casos agora, nesse caso de pandemia, poxa, estamos em paz. Podemos demonstrar a Cristo respeito às autoridades, que a palavra de Deus fala também sobre respeito às autoridades, as recomendações, as determinações para o isolamento, para que a gente não propague essa pandemia, o coronavírus. Se você está seguindo isso, você está em paz, você está sossegado, você não fica apavorado. Por quê? Porque você está obedecendo primeiro a Deus e depois aos governantes, os atuais governantes. Desculpe, houve um probleminha técnico, mas já foi solucionado. Então, a gente tem que entender que nos dias atuais, nós precisamos estar atentos, principalmente ao que está acontecendo lá fora. E aquilo que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo aqui fora, o que vai impactar em nossas vidas? O que nós vamos refletir? Qual é o nosso comportamento? Vamos ver isso? Paulo, a Timóteo, 2 Timóteo, a gente já leu, vamos ler novamente, 3, abra sua Bíblia, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Esse comportamento da humanidade é que está assim disseminado, está assim de uma forma contaminante. Inclusive, muitas vezes, nós somos contaminados por isso. E nós queremos pagar com a mesma moeda quando sofremos por causa disso aqui. Desse diagnóstico. Desses diagnósticos. Nós queremos pagar com a mesma pedra, com a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente, não é isso? Isso é o correto? Não, amados. A palavra de Deus não fala isso. Primeiro que nós devemos estar atentos. Atentos para quê? Para isso não vir entrar nas nossas vidas, não vir entrar em nossas casas, não fazermos nós irarmos, consequentemente, pecarmos. Inclusive, se você se irar, mas não pecar, porque a justiça é a de Deus, essa sim,
Mas se você irá, e essa ira levar você a pecar, você perde o seu domínio, perde a sua mansidão, perde a sua longanimidade, você perde a comunhão com o Senhor, você vai pecar. Então nós temos que aprender que não é vivendo de acordo com o que o mundo nos impõe, é que nós vamos refletir. Não, muitas pessoas dizem, não, eu tenho que levar o evangelho aos carentes, eu tenho que estar lá. Sim, Cristo também esteve, mas ele não foi contaminado. Se você está fazendo isso, está sendo contaminado, então volte. Você não está preparado. Você não está preparado. Para você ir, levar a palavra do Evangelho, você dizer que vai levar a palavra do Evangelho e você acaba não refletindo isso, não adianta nada. Porque não é só pregar, só falar, só transmitir. A transmissão é com a sua vida. Ou você acha que o seu comportamento como pai, como mãe, né? Você diz que você é crente, vai aos cultos, assiste, ouve a palavra, muito bom, né? Ouve a palavra, vai para casa, chega em casa, não faz nada daquilo que você ouviu no culto, ou daquilo que está sendo instruído na escola dominical, na escola bíblica. Ou você tem uma atitude dentro, né, no corpo, né, na reunião dos irmãos, né, e em casa você tem outro tratamento com sua esposa, o tratamento conjugal, ou até o relacionamento também, o tratamento com os filhos. Isso não caracteriza, você não tem o selo, né? As pessoas não dizem que você é crente. Não dizem. Ou se dizem com sarcasmo, sabendo que você não é. Por quê? Porque a sua vida não transmite isso. A sua vida não demonstra isso. Então nós temos que ver que o nosso comportamento, a nossa responsabilidade como cristãos, nesses tempos, é muito maior. Você tem ficado atento a esse comportamento? Você tem tido cuidado nesses últimos tempos? No corpo, em casa, aonde quer que você esteja, a sua atitude é de quem é um filho de Deus, é irmão em Cristo Jesus? Aí é que está. Continuando, né, nós vimos também, rapidamente, vamos passar pela essa primeira parte, para aí a gente ir para o tema de hoje. A gente vê que hoje os eventos que continuam ocorrendo, né, na atualidade, levantam muitas questões. Muitas paixões, muitos espíritos agitados. Como é a nossa resposta diante dessa situação? Nós também vimos que Deus governa a história, mas fique certo que Deus não é Deus que imputa o mal em nós. Não é Ele o gerador do mal. Porque se Deus é que controla tudo, se está nas mãos do Senhor, então é Ele que abre as portas do mal. É Ele que quer fazer as pessoas sofrerem. Não. Quando Deus criou o paraíso e colocou lá Adão e Eva e disse para Adão, não coma o fruto daquela árvore do conhecimento, mas a da vida, a do centro, a da vida, pode comer. Todas pode comer, menos daquela, que aquela você vai morrer. O que Adão fez? Comeu justamente a que ele tinha determinado que não era para comer. Então, foi Deus que colocou no coração do homem para ele comer? Não. Tudo que tem acontecido hoje é consequência do comportamento da humanidade. E nada foge a isso.
Tanto que o Senhor, muito tempo antes, em várias passagens na Bíblia, do Antigo Testamento, dizia, ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E o que o homem fazia? Acontecia. Por quê? Por causa do coração do homem. Por que com a saída do Egito, o povo caminhou 40 anos? Era para ter caminhado só 2. Estava à porta de entrar em Canaã. E teve que caminhar mais 38. Por quê? Porque não creu, porque desobedeceu. O Senhor mandou, entra, vai. Mandou ir. E o que o povo fez? Não. E olha que já tinha o que tinha acontecido há 2 anos atrás. Olha só como é que é a nossa mente, fraquinha, né? Esquece rapidinho. Há 2 anos, o Senhor tinha enfrentado sozinho um exército poderoso. O exército do Egito. Enfrentou o faraó. Enfrentou o faraó, enfrentou o exército. Fez o povo todinho judeu passar no mar, abriu o mar. Fez o povo passar. Dava água, dava alimento. A sandália não gastou, a roupa não apodreceu. E mesmo assim o povo não viu nada disso. Chegou na porta de entrar porque tinha visto os gigantes e aí ficou com medo. Poxa, o Senhor tinha enfrentado um exército inteiro, há 2 anos antes. Quem é o desobediente? Quem é que tem a maldade no coração? É o Senhor? Não, não é o Senhor, somos nós. E as consequências do que está no nosso coração é o que nos faz, é o que está acontecendo hoje. Então, não venhamos dizer agora, querer transferir para o Senhor uma responsabilidade que não é dele. Nós vimos que a fé cristã, né, ela influenciou durante muito tempo, desde lá da época dos apóstolos até o século 1500, né, teve uma influência muito grande em todo o Ocidente, uma influência muito grande, né? E muitos países, né, tiveram por causa disso até as suas leis, né, as suas constituições, de certa base delas usou como referência justamente o cristianismo, né? A palavra de Deus usou para determinar. Então, muita coisa. Só que, o que aconteceu? Nesse meio período, a igreja se misturou com o Estado. Só que, para piorar, com a mistura, as pessoas, em vez de melhorarem, se aproximarem mais de Cristo, a igreja, ela piorou. Infelizmente foi isso que aconteceu. A gente vê os registros aí, muitas histórias. Não é histórias, não são lendas, são fatos registrados. Então a gente vê que aconteceu isso. Mas só que, devido, né, ao coração do homem, o que aconteceu? Deus foi sendo substituído. Mas Deus foi sendo substituído não porque Deus não tinha nada que pudesse passar para nós que fosse bom. Muito pelo contrário, é porque nós, como aconteceu lá atrás, desde o início, nós é que não somos satisfeitos, né? Nós não estamos satisfeitos com o governo do Senhor. Nós estamos sempre querendo o quê? Queremos ser Deus, queremos nos governar. Nós queremos determinar os acontecimentos, queremos comandar, queremos liderar, nós queremos nós queremos estar à frente, esqueci a palavra agora, me perdoem.
Nós queremos estar à frente, queremos determinar os acontecimentos. Quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós? Então, amados, a culpa de o povo, a humanidade, estar buscando saídas, escapes para usar outros recursos ou outras convenções, né? Ideias diferentes do que a palavra de Deus, do que Cristo fez na cruz, está tentando fazer diferente. Por quê? Porque o homem não quer se submeter, mas ele acha que não se submetendo a Deus, ele vai estar livre. Não, quando ele sai de Cristo, da submissão de Cristo, que é muito amorosa, que é zelosa, que é protetora, que edifica, mesmo até nas provações, quando nós somos provados para melhorarmos, para ficarmos melhor, para ficarmos parecidos com o Filho de Deus, para ficarmos parecidos com Cristo. O homem achando que saindo do governo do Senhor, do governo de Cristo, ele acha que quando ele sai desse governo, ele está livre. Não, ele não está livre. Ele cai direto na armadilha do inimigo. Ele vai fazer as coisas ruins. Começando, Deus, logo no século XVII, o que aconteceu? Veio o iluminismo. O que o iluminismo usava como ideia, como característica? De razão. A razão humana, ela é suficiente para o homem. A razão humana, ela tem, isso era o que passavam, né? Que a razão humana, o homem tinha conhecimento suficiente para que pudesse usar a razão, a nossa razão, a razão humana, ela é capaz de trazer benefícios, uma razão individual, minha ou sua, é capaz de trazer benefícios para todo um grupo de pessoas. Mesmo que esse grupo de pessoas pense diferente de você. Aí que logo depois começou a acontecer os conflitos. Por quê? Porque a minha razão, meu entendimento para certas coisas, não significa que a sua razão vai bater com a minha, vai coincidir com a minha. Muitas vezes pode estar antagônicas à minha. E aí? Como é que a gente vai conseguir resolver isso? Se eu considero a minha razão lógica, boa, saudável, mas a sua totalmente diferente da minha, considera boa e razoável e saudável, a que entendimento, a que conclusão vamos chegar? Não vamos chegar a conclusão nenhuma. É só isso. Não vamos chegar a conclusão nenhuma. Não vamos. Não vai haver entendimento. Consequentemente, cada um dentro da sua razão, do seu conhecimento, da sua lógica, vai abrir para os lados. Não vamos chegar a conclusão nenhuma. Consequentemente, vai haver o quê? Conflitos. Conflitos de ideias, de interesses, de benefícios. O que você acha que é benefício para mim, o que eu acho que é de benefício para mim e que pode ser benefício para demais, pode não ser para você, no seu ponto de vista, dos seus recursos, do seu conhecimento. Então nós vemos que a razão humana, ela não tem base nessa época do iluminismo, a partir do século XVII, ela perdeu-se. A razão, ela perdeu o fundamento, a base. Por quê? Porque ela não consegue explicar, né, fundamentos para que isso seja usado como benefício comum, né? Na cosmovisão cristã, por exemplo, tudo é explicado como a criação de Deus.
Deus governa tudo. Se Deus é o criador de tudo, Deus governa tudo. A vida só tem significado da vontade divina, e a autoridade divina é suprema para a vida humana. Se nós entendemos que Deus nos criou, o que é que acontece? Nós nos submetemos. Deus é que decide. Só que na nova visão, da razão humana, isso foi substituído. Para entender o mundo moderno, precisa saber hoje que o Ocidente, né, a lógica ela foi fragmentada, ela foi quebrada. Então hoje, claro, essa razão não conseguiu conciliar todas as ideias, consequentemente se abriu mais ainda. Então houve choques de visões. E esses choques de visões, o que é que acontece? Vai abrir para outras ideias. Por exemplo, o naturalismo. Nós falamos na semana passada, que o naturalismo é o seguinte, é a ideia de que tudo existe e a natureza, que tudo que existe é a natureza e o mundo físico material. Toda a realidade pode ser explicada em termos e fenômenos físicos. As leis da física, química, biologia são tudo que existe. E o que existiu não existirá mais, não tem mais nada. Então, o que nós vemos, tudo que nós entendemos, né, tudo que está feito dentro da nossa visão, isso tudo se explica. E acabou, não precisa de mais nada. Nós não precisamos de Deus. Né? Se isso fosse verdade, não haveria espaço, não há espaço para a existência de Deus. Se Deus não existe, não há valores ou princípios morais. Objetivos absolutos, os quais todos devem se submeter, seriam apenas fenômenos sociais, históricos e culturais, mutáveis e subjetivos. Entre outras palavras, cada um humano teria seu próprio valor e seu gosto, sejam elas preferências subjetivas ou convenções sociais. Se não existem valores morais, como serão os relacionamentos? Vamos ver. Dentro de uma casa, dentro de um lar, né, tem os pais, né, e tem os filhos. Vamos começar por aí. Eu passo a vida, né, como pai, né, passando para os meus filhos o conhecimento e valores morais que eu obtive, que foi passado para mim. Certo? Eu tento passar, né, eu procuro passar para os meus filhos. Só que acontece o seguinte, os meus filhos conhecem, têm amigos, começam a criar novos relacionamentos, desenvolver novos relacionamentos, e ele descobre que tem valores morais diferentes daquilo que eu estou transmitindo. E ele simpatiza com os valores morais daquela outra família. E começa a debater, entrar em choque comigo. Poxa, se eu entendo que o naturalismo é esse mundo físico, material e não precisa de valores morais, por que eu estou tentando passar isso? Por quê? Porque se não existem valores morais dentro de um lar, respeito aos pais, respeito inclusive aos órgãos públicos, né? Cumprir horário, estudar, né? Depois, quando você cresce, você vai trabalhar, tem que cumprir horário. Se você não tem esses valores morais, esses conceitos morais dentro de você, se você não reconhece isso como valores morais e que é só físico e não tem mais nada, a humanidade ela estaria muito pior do que está hoje. Graças a Deus, isso não ganhou uma extensão muito grande, muito profunda. Graças a Deus, os remanescentes da igreja, do próprio Cristo, eles mantiveram isso. E o que aconteceu? O naturalismo ele foi perdendo um pouco de força. Graças a Deus por isso. Mas não o suficiente. Muita gente continua achando, né, que não tem Deus, que não precisa de Deus. Mas se você vê dentro dessas casas, dessas pessoas que são ateístas, eles muitas vezes
passam para seus filhos, ou pelo menos para o restante, que existem conceitos que têm que continuar sendo obedecidos, tem que continuar sendo passados, respeitados. Você vê como há uma incoerência. Até aqui vale, a partir daqui não vale. Você está entendendo? Que não existe isso, não esse conceito do naturalismo, ele não tem fundamento. Ele não converge. Ele não tem profundidade. Por quê? Porque é algo agora, é só o agora. E nós sabemos que valores morais, eles precisam estar a gente tem que passar, como pais, somos responsáveis para passar isso para os nossos filhos. Desde bebê, desde o ventre. Você pode ler a palavra de Deus para o seu filho, a criança está na barriga da mãe, o pai pode ler a palavra de Deus, ou até a própria mãe pode ler a palavra de Deus, você pode ver que existe uma reação na criança, e também em você. Então o naturalismo, a nós acharmos que o naturalismo que é só o físico, só o que está, é o que a física, a química, isso tudo explica, é só isso que nós precisamos. Não, precisamos de muito mais, porque o homem sem Cristo não tem paz. E isso não tem explicação física, nem química. Coisa material nenhuma se explica. Você pode ver aí a humanidade, sem Cristo, como é que ela é, como ela se comporta. Uma pessoa que mau caráter, uma pessoa que não tem um comportamento adequado. Você convida uma pessoa que tem um comportamento inadequado para a sua casa? Para conhecer sua família? Uma pessoa que não respeita as pessoas? Você convida? É muito difícil, só se você tiver o mesmo padrão que ela. Mas uma pessoa que tem um padrão bíblico, referência com a pessoa com caráter de Cristo, jamais deixa entrar uma pessoa que não tem nenhum tipo de princípio para dentro de sua casa. Não deixa. Porque vai contaminar. Há contaminação. Em Romanos 1:20 nos fala o quê? Romanos 1:20. O que nos diz? Porque os atributos, olha só, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais como os homens são por isso indesculpáveis. Se nós em algum momento nós dissemos assim, olha, eu nunca vi a Deus. Se você disse que nunca viu a Deus, você não foi o primeiro e nem será o último que vai falar isso, porque ninguém jamais viu a Deus. Só vemos Deus através de Cristo. O Filho e o Pai são uma pessoa só. Então a gente só alcança o Pai através do Filho. E o Pai deu o Filho justamente para ser alcançado. Ele possibilitou isso para ser alcançado. Então vamos ver de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo que percebidos por meio das coisas que foram criadas. Toda a natureza, tudo que foi criado, transmite ao Senhor. As estrelas, os astros, tudo que existe, inclusive na terra, não só na terra, como acima da terra, no universo, transmitem ao Senhor. E ninguém pode dizer, porque não viu ao Senhor, eu não vi a Cristo, Cristo é lá na antiguidade, eu não vi a Cristo.
Mesmo assim, você não pode, isso não tira a sua responsabilidade, a sua culpa. Você é culpado por você não reconhecer a Cristo. Não reconhecer a Cristo como Criador, que tudo foi criado através dele. O Pai criou através de Cristo, para Cristo. Então não existe essa de dizer que a natureza que está aí, ela é o suficiente para explicar. Não. Você consegue explicar a geração de uma vida no ventre de uma mãe? O seu útero? Você consegue explicar? Ninguém consegue explicar. Podemos dizer que não, a semente do homem encontrou a semente da mulher e ali. Mas isso, por que isso? Por que foi criado isso? Ninguém consegue explicar. Aí que está. Em Colossenses 1,16 também nos fala. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, as visíveis e as invisíveis. Se você já viu, não é que você, se você não, você já viu a natureza, muitas vezes até de uma maneira quase virgem, né, que a gente não pode dizer que existe esse lugar, pelo menos eu não sei, mas aonde o homem colocou já, de certa forma, contaminou, né? De certa forma não, contaminou, né? A gente vê a beleza da natureza, os céus, as estrelas, os milhões de estrelas que existem. Se a gente vê, vai lá, lê em Jó, o Senhor fez diversas perguntas para Jó. Jó não conseguiu explicar. E olha, o Senhor só perguntou aquilo dentro do nosso vão conhecimento, da nossa limitação. Dentro da nossa limitação. Então não adiantava perguntar mais profundo ainda, porque nós não caberíamos a nós entendermos. Então, de achar que as coisas, né, que existem, a natureza, que só existe o que é físico e material, não se explica. O discernimento do bem e do mal não faz parte do conhecimento científico. O discernimento do conhecimento do bem e do mal não faz parte do científico. E não faz mesmo. Como é que a ciência explica, né, um conceito moral entre o bem e o mal? A palavra de Deus fala que antes de chegar aí nesse ponto, desde os índios, muitas civilizações isoladas, né, os índios nunca tiveram contato com o homem. Mas se você for lá, muitas que encontraram essas civilizações, né, esses grupos indígenas e fizeram contato, uma das coisas que eles, ficou bem claro, que eles tinham deuses. Deuses das árvores, deuses da água, e cada um com o seu poder, que eles entendem isso, dentro do entendimento deles. Olha só, eles não conheciam os homens, não conheceram a Cristo, não foi falado do Evangelho para eles, né?
até aqueles momentos. Mas uma das coisas que era característica, eles já sabiam que tinha alguém maior que eles, superior a eles, de uma forma, de um entendimento, de um conhecimento, de uma força que nada que eles pudessem fazer podia ser mudado. Os índios, que durante anos, décadas, séculos, se mantiveram fazendo sempre a mesma coisa. Inclusive, hoje ainda tem as defesas lá de manter as culturas indígenas, não manter aquela cultura, o conhecimento deles, viver, eles terem a sua religião e tudo mais. Tinham isso, tem isso. Mas se você for lá, você vai ver que eles sabem que tem um Deus maior. Deus maior, que eles não viram, mas sabem que existe, que tem uma força, que tem um poder, que tem um conhecimento e que pode fazer tudo. Para nós que já conhecemos, que já foi apresentado o Evangelho, que nós temos acesso à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, e nós queremos dizer que ficarmos só no naturalismo, só no conhecimento natural, isso é muito triste. Muito triste mesmo. Você querer tirar Cristo da onde você não pode tirar. Querer tirar a beleza da sua santidade, da sua justiça, da sua verdade, do seu amor, do amor dele. Você querer tirar isso de tudo que foi criado. E você querer colocar o homem nisso. Quando nós fazemos isso, nós estamos enfrentando ao Senhor. Estamos indo contra Ele. Inclusive, uma das coisas que o naturalismo, a gente tem que entender que você não tendo conhecimento, né, não sabendo, a ciência não tendo como explicar o conhecimento do bem e do mal, o discernimento entre o bem e o mal, como é que você pode explicar essa transmissão desses valores morais desde pequeno? Se você não transmite, aí você fala, não, mas eu não transmito valor moral nenhum para o meu filho. Se você não está fazendo isso, não quero nem imaginar a sua casa, como está. Não quero imaginar a sua vida, como é que está. Se você não tem valor moral nenhum para transmitir para os seus filhos, eu não quero imaginar a sua vida. E depois a vida dos seus filhos, porque provavelmente eles vão achar, em algum determinado momento, se o Senhor não tiver misericórdia dele, ele vai continuar perpetuando o seu erro. Eu quero ver lá na frente como você vai, quando ele estiver fazendo o que você fazia, ou o que você faz, e as consequências disso, como você vai lidar. Você passou isso para os seus filhos. É uma consequência. É consequência. Lei da semeadura. O modernismo. O que o modernismo nos fala? O modernismo, ele nos fala, né? É uma outra ideia que surgiu e quando as pessoas, né, a humanidade descobriu que esse naturalismo, né, ele não tinha fundamento, não tinha base, não se explicava, né? E aí foi quando um grupo veio com uma nova ideia, a ideia que
a promessa, né, de que o conhecimento científico, a tecnologia, o desenvolvimento dela, poderia dar, né, ao homem a felicidade, a paz, o bem-estar, o relacionamento, podia subjugar a natureza. Olha só, que se com a tecnologia nós que poderíamos subjugar a natureza, nós governaríamos a natureza. Olha só a que ponto o homem chegou. Até hoje, né, existe furacões, tufões lá na América Central, né, devastando várias cidades naquela região, todos os anos, quando não são vários no mesmo ano. Às vezes a pessoa acabou de reconstruir a casa, passa um furacão e destrói tudo de novo, levando vidas, destruindo coisas, além de vidas, coisas materiais também. Maremotos, terremotos. O que a tecnologia consegue dominar isso? Os vulcões quando explodem, erupção vulcânica. Conseguimos controlar a natureza? Conseguimos subjugar a natureza? Quando o homem ele devasta florestas e florestas, passado algum tempo, o que acontece? A natureza responde. Fome, escassez, doenças. Quando o homem excede o limite, achando que a tecnologia vai dar a ele garantias de que vai estar tudo bem. Basta ler os pensadores do mundo da tecnologia para perceber que a promessa continua. Recentemente, um desses pensadores escreveu num livro chamado Homo Deus, onde afirma que através da ciência e da tecnologia, o homem se tornará um Deus e finalmente conseguirá superar todas as suas limitações e complexos e sofrimentos. Isso aqui é para chorar, não é para rir, não. O homem se achar Deus, o homem conseguirá superar todas as suas limitações. Salmo 127, 1 e 2, o que ele nos fala? Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tecnologia? Vamos lá. Isso aqui é a palavra de Deus. Salmo 127. Tecnologia. O homem consegue dominar os furacões, maremotos. O homem com a tecnologia na mão, sabe o que fez? Criou a bomba atômica. Foi criado o domínio do átomo, né? A explosão nuclear, ela tinha como características, né? Quer dizer, característica não, o projeto foi criado para desenvolvimento de quê? De uma modernidade, tal, aplicar na ciência, para trazer benefícios, energia, gerar energia na ausência de lugares onde não podia ter energia, e trazer benefícios para a humanidade. O que o homem fez com a descoberta? A Segunda Guerra Mundial acabou como? No Japão. 2 bombas. Destruiu 2 cidades, fisicamente. E até pouco tempo ainda tinha rastro. Até pouco tempo não, ainda tem rastro. Muita gente que mora na região ainda
morre de câncer, de doenças gerado por causa da radiação. E fora outras coisas, com a descoberta desenvolvimento das ciências na criação de vírus, né? Na ciência, no desenvolvimento de pesquisas de genes, né? Na tentativa de melhorar o DNA, na descoberta, e foi evoluindo. Cadê? Quantas pessoas morrem de fome até hoje? Quantas pessoas morrem de fome? Quando há um vazamento de petróleo em alto mar, quantos animais morrem? Então, a gente pode ver que o domínio da tecnologia, ela na verdade não trouxe benefício, ela trouxe benefício, mas em mãos erradas ela traz mais desgraça. O que nos diz em 2 Coríntios, em Efésios 6, 14, 18? É um texto bastante conhecido nosso. Efésios 6, 14 a 18. O que nos fala? Vamos ler a partir do 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, não é do homem, de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso aqui que nós vimos, da tecnologia, o inimigo usa e abusa. E nós caímos. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Um mundo tenebroso? Contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Algo invisível para nós. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com todo o coração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa aqui é a nossa proteção. Essa aqui é a nossa proteção. Não é a tecnologia que é a nossa proteção. Inclusive hoje, uma tecnologia muito difundida. Celular. O problema não é o celular. O problema não é o celular. O problema é como nós usamos o celular. E como pais, somos muitas vezes irresponsáveis a darmos um celular totalmente aberto, cheio de aplicativos, e ensinamos os nossos filhos a usar isso como, sem problemas, você pode acessar qualquer coisa. Sem critério. E você depois faz o seguinte, dá um celular para uma criança, dá liberdade a ela, e depois tenta tirar esse celular da criança. Tenta.
para ver o escândalo, a confusão e a briga que você arruma. Quando você faz isso, você é um pai negligente. Cadê a tecnologia? Você quer usar tecnologia? Você é usado pela tecnologia. Quando você acessa um computador e entra em um monte de aplicativo de sites pornográficos, ou então você assiste um monte de programa de TV, um monte de filmes que não te traz benefício nenhum. E muito pelo contrário, muitas vezes você se agrada daquilo que você está vendo. O que adianta a tecnologia? Não adianta nada. A tecnologia está deformando o homem, está tirando os conceitos morais, sendo substituído por coisas atuais. Não, isso pode, isso pode. A criança cedo tem acesso a um monte de informações que muitas vezes os pais, tão negligentes que são, não querem explicar isso, não querem investir, porque acham que não precisam. Meu pai não me ensinou, meu pai e minha mãe nunca me falaram sobre esse assunto. Em que tempo você viveu? Eu vivi num tempo em que meu pai e minha mãe, em certos assuntos, não falavam com a gente. Não falavam. Agora, os pais, hoje em dia, o que fazem? Não, a criança tem que aprender desde cedo. A criança está preparada? Meu pai não me ensinou, e nem minha mãe me falou determinados assuntos, porque não cabia na época eu saber. Eu era criança. Eu era incapaz de separar o bem e o mal daquelas coisas. E agora eu vejo crianças tendo acesso a um monte de informação, como se elas tivessem capaz de discernir. E você, pai, você, mãe, quando deixa sua criança, seu filho, acesso a isso, você está sendo negligente. Aí você fala, mas meu filho e minha filha já são adolescentes, como é que eu vou fazer? Não seja autoritarista, mas você pode usar a sua autoridade. Você não pode abrir a sua autoridade de pai e de mãe, isso é seu. Se você abre mão disso, você está lançando os seus filhos para o mundo. Para o mundo. Não seja negligente. No mundo aí eles vão ter acesso à pornografia, à sexualidade, vão ter acesso a drogas, vão ter acesso à violência. E você depois dizer, mas eu nunca ensinei isso ao meu filho. Isso eu nunca ensinei ao meu filho. Tá bom. Você nunca ensinou. Mas seu filho aprendeu. Seu filho teve acesso. Você em algum momento limitou esse acesso? Tem hora de estudo, tem hora de brincar, tem hora das refeições, tem horário para tudo. Se você não impõe limite, tem horário para dormir, você não impõe limites, como é que a criança vai aprender, vai entender que até aqui eu posso ir, meu pai e minha mãe não concordam, eu vou ser disciplinado, porque está errado. Meu pai e minha mãe já falou que isso eu não posso fazer, e se eu desobedecer eu vou ser disciplinado. Não é espancar, não é violência, não misturem as coisas. Não misturem, não tem nada a ver disciplina com violência. São coisas distintas. Se você não, se eu não posso ensinar meu filho, porque meu filho ele me estressa e eu acabo sendo violento. Desde quando a maternidade lhe deu autorização? A palavra de Deus, aonde que a paternidade, a Bíblia disse,
A palavra de Deus deu permissão para você ser violento com seus filhos. A palavra de Deus, muito pelo contrário. Não te dá essa liberdade. Muito pelo contrário. Fala para você não irar o seu filho. Isso quer dizer que você tem que ter controle, submeter, buscar sabedoria no Senhor para instruir seus filhos. O que Salomão fez quando assumiu o governo, quando ele se tornou rei? Ele buscou o Senhor e pediu o quê? Sabedoria. Ele não pediu um grande exército, ele não pediu dinheiro, ele não pediu riquezas, ele não pediu terras extensas. Eu quero que Canaã tenha uma terra, Israel, né? Tem uma extensão triplicar o tamanho da extensão de Israel. Eu quero ter inúmeros soldados, eu quero ter um grande exército. Salomão não pediu isso, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Você pede sabedoria, busca sabedoria no Senhor para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para dar um testemunho do Senhor na sua casa. Você busca isso. Então não venha dizer que a tecnologia vai lhe ajudar na educação dos seus filhos. Dificilmente isso vai ser feito. Mas para você falar isso, você tem que ser sábio no Senhor para reconhecer até aqui, instruir o seu filho, pode ir até aqui, não pode ir até aqui. Nós temos agora, um outro conceito moral, onde fala que eu acredito, eu sinto. O que nós temos visto na televisão hoje em dia? Nas televisões hoje em dia, passa muito a mensagem de que eu sinto isso no meu coração, eu acredito nisso. Com o seu coração, com o seu entendimento. A palavra de Deus fala que o coração é enganoso. A palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Aonde que Deus, que Cristo falou que acredite nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus projetos. Quando Cristo veio aqui na terra, qual era o projeto dele? Projeto de Cristo. Qual o projeto de Cristo? Ele tinha algum projeto? Ele falou em algum projeto dele? Não. Ele falou sempre no projeto do Pai. De fazer a vontade do Pai. De amar o Pai. O Pai dizia: nele eu tenho todo o meu prazer. Esse filho me dá prazer. Ele, somente ele me dá prazer. Então nós vemos que na palavra Cristo cumpriu tudo. Na palavra Cristo morreu na cruz. Na palavra Cristo retirou a chave do inferno e da morte. E na palavra o Senhor ascendeu aos céus, ressuscitou e ascendeu aos céus. Está sentado à direita do Pai, à destra do Pai. Nós não vimos nenhum projeto de Cristo, nós só vimos o projeto de Deus. E o Filho cumprindo o projeto. Ele abriu mão da sua glória e veio, se encarnou. Projeto de Deus. Cresceu. Com 30 anos, se tornou o Messias. Projeto de Deus. Discipulou. Projeto de Deus. E agora ele está lá, o nosso advogado, continua trabalhando. Projeto de Deus. Então como é que eu agora posso dizer que eu sinto, eu acredito?
É isso que está no meu coração. Será mesmo? Será que isso que você acha que está no seu coração é bom? Porque no coração do homem, a história diz outra coisa. Os fatos dizem outra coisa. Se nós não tivermos a mente do Senhor, o homem peca. O homem se corrompe. Nós precisamos buscar a paz. Mas essa paz, na verdade, nós não buscamos, porque o coração do homem, ele não busca a paz, ele foge, ele quer fazer as suas vontades, como nós temos visto até agora. O homem, ele só quer fazer a sua vontade, quer ser o seu governante da sua própria vida, como se ele pudesse. Ele não tem essa capacidade, o homem não tem essa capacidade. Aí ele fica buscando a paz, mas ao contrário, amados. Sabe quem é que busca a paz? Para nós, é o próprio Cristo. Ele vai à nossa procura. Porque, na verdade, nós fugimos dele, mas ele nos encontra. Os seus filhos ele encontra. João 3,16, ele nos fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é em Cristo. Mas podemos viver essa vida aqui, em paz com o Senhor. Então, essa busca da paz é o Senhor que nos leva a encontrar essa paz. Ele que nos procura, Ele que nos busca, Ele que nos dá um coração novo, Ele que nos regenera nele próprio. Esse é o encontro da paz. Então, somente através do Senhor é que podemos encontrar essa paz. Estamos terminando. Nós vemos que hoje em dia o homem ele busca muito, né, a não autoridade. Ele está sempre desrespeitando a autoridade. Não só a autoridade do homem, né? Por exemplo, é eleito um governador, um prefeito, um presidente. Mas o homem, ele busca nessas pessoas como se essas pessoas fossem a solução do problema. E querem essa solução do problema imediato. Só que o trajeto da humanidade, o histórico da humanidade, não é bom. Por quê? Porque se nós queremos um governante, elegemos um presidente, um governador, um prefeito, os deputados, vereadores, senadores, nós elegemos essas pessoas. E se nós, né, eu não estou falando de política, tá? Que fique claro, não vou entrar em política. Eu estou falando no comportamento humano. Se nós, como elegemos essas pessoas, mas nós não fazemos uma filtragem conforme critérios saudáveis, critérios morais, não os nossos critérios. Não os nossos critérios. Não é o meu critério que tem que decidir, mas o critério divino, um critério santo. Se eu não faço essa seleção e depois eu reclamo porque não está sendo bem feito, a culpa será que é deles mesmos, dessas autoridades, que nós elegemos?
Nós sabemos que temos autoridades legislativas, executivas e judiciárias. Mas na hora de nós votarmos, nós não temos o critério, não usamos o critério divino. Nós colocamos pessoas lá que adotam um aborto. Como se, não, o aborto é o seguinte, você, a mulher, o ser humano, é dono do seu corpo. E aquela criança que está no ventre, ela também é dona do corpo dela. Ela não sabe ainda. Se você usar a mesma filosofia, o mesmo conceito, aquela criança que está sendo gerada, ela também tem que ser perguntada se ela tem esse direito, se ela quer. E nós ignoramos isso. Somos tão imediatistas, somos tão dentro de nós, olhamos só para nós. Cadê o conceito moral aí? Aí nós elegemos essas pessoas para estarem lá. Liberação das drogas. Do ensino, esse ensino hoje aí, que já quer falar de sexo para as crianças. Para crianças. Como se elas tivessem a capacidade de entender isso, de compreensão disso. E se elas já têm, muitas dessas crianças, se já têm esse entendimento, se os pais dizem que têm esse entendimento, é por culpa dos próprios pais, porque deram liberdade e acesso às crianças a isso. As crianças tiveram acesso porque os pais permitiram. E agora quer resolver um erro em outro. Tudo tem seu tempo. Tudo tem um momento certo. Só que você, pai, não quer investir tempo em orientar, não quer investir tempo em conversar com seu filho. Isso pode, isso não pode, isso não é o momento, eu vou falar com você depois, eu vou conversar com você depois. Não senta com sua esposa para alinhar sobre o comportamento do seu filho, você transfere a responsabilidade, quer transferir a responsabilidade. Se o casal decide, muitas vezes o casal junto decide transferir a responsabilidade para a escola, porque não quer investir tempo. Quer dizer, na verdade, ele não quer perder tempo, né? O pai acha que ensinar isso ao filho é perder tempo. Isso é correto? Esse é o seu valor moral que você está passando para o seu filho? Não perder tempo? Não ensinar o seu filho a orar? Não ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor? A não passar para o seu filho os valores morais bíblicos, cristãos, para o seu filho? Entre certo e errado? Quando nós tiramos o Senhor de dentro de nossa casa, quando tiramos o Senhor de dentro das nossas vidas, só tem uma resposta: você cai no mundo. E quando você cai no mundo, você vai ser promíscuo que nem o mundo. Você vai ser imoral igual ao mundo. Desculpe usar esses termos, mas tem que ser dito a verdade. O mundo é isso que nós vemos. Big Brother. Não tem nem o que dizer. Programas de televisões aí que passam aí que são aberrações. E nós deixamos nossos filhos terem acesso. Nós acessamos. Consequentemente, nossos filhos também. Se meu pai acessa, poxa, eu posso acessar também. Está livre. Qual é o seu filtro? Qual é o filtro que você tem passado para o seu filho? O que pode, o que não pode? Não, todo mundo. Todo mundo? Que isso?
Não faça isso. Você ama o seu filho, ama o seu lar. Você quer ver mais à frente o seu filho quando atingir uma estatura mais madura? Quando ele nessa estatura, nessa maturidade que ele atingiu, quando ele tiver atitudes corretas, atitudes morais corretas, valores morais corretos, o que ele vai fazer? Ele não vai ter, porque não foi ensinado valores. Você não investiu, quer dizer, na época você achava que era perder tempo, que não precisava. Vai chegar na época que ele vai aprender por si só. Pai, mãe, vocês precisam ter isso. Investir tempo nos seus filhos. Valores morais. Sabe por quê? Porque você tem que transmitir a Cristo. A sua responsabilidade como crente é agora, é hoje, não é amanhã, nem depois de amanhã, não no mês que vem, no ano que vem. É hoje, é agora. Não negligencie o Senhor, não escarneça o Senhor, muito pelo contrário, se submeta, ame o Senhor. Em Colossenses 3,12 ele nos fala o seguinte, para terminar, Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você é eleito de Deus? Santos e amados, de ternos, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você é amado pelo Senhor. Você é santo. O sangue de Cristo te santificou. De ternos afetos de misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O nosso vínculo entre nós e em Cristo, entre nós como corpo e em Cristo, é o amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo é o árbitro. Não é o que você acha, mas a paz de Cristo. Não é o que eu entendo, ou que fulano, ou que o mundo, mas todo mundo faz isso. Não, nós estamos falando a paz de Cristo. Seja o árbitro. A qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecido. Você agradece pela sua salvação, pela sua santificação? Habite ricamente, abundantemente, em vós palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus, como salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A gratidão está em vosso coração ou está só na sua boca? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amados, a justiça é como um fruto do reino de Deus no coração humano. Os cristãos acreditam em justiça e vemos que este mundo é injusto e abusivo.
Seríamos cegos se não reconhecêssemos, mas a palavra de Deus diz que a resposta não está no poder político, não está em mim, não está em você, não está em fulano ou beltrano, mas está onde? Na palavra de Deus, no Evangelho. A justiça de Deus através da igreja pode impactar a sociedade. As suas atitudes, a minha atitude impacta. Ela transforma, ela glorifica o Senhor, mas com a força do Evangelho, né? Impacta com a força, a sociedade com a força do Evangelho, ela produz mais justiça do que qualquer sistema humano. A palavra de Deus, o Evangelho, produz mais justiça que qualquer outro sistema. E nós precisamos saber disso, acreditar e defender. Nós vemos aqui que na atualidade, nesse momento tenebroso que nós estamos passando, só existe uma maneira de nós glorificarmos a Cristo, de nós glorificarmos a sua santidade, a sua justiça, a sua verdade, o seu amor. É buscando, se você não sabe como fazer, é buscando na sabedoria do Senhor, como já demos exemplo aqui em Salomão. Salomão não pediu reinos, ele não pediu para subjugar reinos, ele não pediu exército, não pediu tesouros, ele pediu sabedoria. Você busca o Senhor sabedoria para que você glorifique a Ele mesmo, para que você seja uma boa mãe, para que você seja um bom pai, para que você seja um bom filho, para que você no corpo de Cristo, você seja um irmão que não só instrui, como também é instruído no Senhor, submetendo a sua palavra. Nós fazemos isso. Isso requer dependência do Senhor. Isso requer submissão ao Senhor. Isso requer amor ao Senhor. E você só ama ao Senhor se você também amar ao Filho. Só mais uma. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Amados, só através do amor de Deus que está em Cristo Jesus é que podemos entender e servi-lo, que podemos transmitir com responsabilidade o Evangelho. Que sejamos responsáveis, como os cristãos, dependendo do Senhor, buscando a sua sabedoria, que procuremos transmitir tudo que o Evangelho já nos ensinou, o que as cartas professam de Cristo, o que o universo glorifica ao Senhor. Que confessemos isso em nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, louvado seja o teu nome.
Senhor, que essas palavras possam encher o meu coração e também o coração de cada um que ouviu aqui. Que possa penetrar e encontrar terra fértil e que possa produzir frutos de 1 para 30, 1 para 60, de 1 para 100, na tua vontade, Senhor. Senhor, usa esse servo e todos que confessam a Ti como único e suficiente Salvador. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A paz esteja com todos. Uma boa noite. Graças a Deus.